Olá, seja bem-vindo ao canal Mistérios do Planeta 96. No vídeo de hoje vamos falar sobre as histórias dos 10 maiores desastres marítimos que já aconteceu na história. Todos nós já sabemos a história do Titanic, mas você sabia que o Titanic tem somente a 7ª pior perda de vidas já registrada em um naufrágio? Nesse vídeo você vai ficar sabendo quais desastres de navio são ainda mais trágicos do que o famoso transatlântico. Sem mais delongas, abaixo estão listados os 10 desastres marítimos com maior número de perda de vidas da história, ocupando a 10º, Imperatriz da Irlanda, vitimando cerca de 1.012 pessoas. Este navio marítimo era canadense e afundou no rio St. Lawrence após uma forte colisão com um barco carvoeiro norueguês nas primeiras horas do dia 29 de maio de 1914. O acidente custou a vida de pelo menos 1.012 pessoas, sendo 840 passageiros e 172 tripulantes. Durante as primeiras horas da manhã, devido às fortes neblina pesada, o barco carvoeiro colidiu com o lado direito do navio. Muitas pessoas na parte inferior do navio afogaram-se instantaneamente. O navio se inclinou tão rapidamente que impossibilitava o acesso aos botes salva-vidas. Apenas 465 sobreviveram a esse incidente. Em 9º lugar, está o Indianápolis, que vitimou cerca de 1.196 pessoas. No dia 30 de julho de 1945, um pouco depois de entregar na base aérea dos Estados Unidos, em Tinian, peças críticas para a primeira bomba atômica que seria usada em combate, o navio foi torpedeado pelo submarino I-58 da Marinha Imperial Japonesa, afundando em 12 minutos. De 1.196 tripulantes a bordo, aproximadamente 300 afundaram com o navio. Os cerca de 900 homens restantes enfrentaram desidratação e ficaram à mercê de tubarões enquanto flutuavam em poucos botes salva-vidas, quase sem comida, aguardando assistência. A Marinha soube do naufrágio somente 4 dias depois, quando os sobreviventes foram vistos depois pela tripulação de uma embarcação de patrulha. Apenas 317 marinheiros sobreviveram. Indianápolis foi o último navio principal da Marinha dos Estados Unidos afundado na Segunda Guerra Mundial. Em 8º lugar, está o Lusitânia, vitimando cerca de 1.198 pessoas. Este navio marítimo britânico percorreu a rota entre Liverpool, Inglaterra e Nova York, incluindo um porto de escala na Irlanda. Durante a Primeira Guerra Mundial, o navio foi atingido por um torpedo alemão em 7 de maio de 1915, e afundou rapidamente em apenas 18 minutos. O desastre matou 1.198 das 1.959 pessoas a bordo, deixando 761 sobreviventes. O naufrágio transformou a opinião pública em muitos países contra a Alemanha, contribuiu para a entrada americana na Primeira Guerra Mundial e se tornou um símbolo icônico em campanhas de recrutamento militar para justificar por que a guerra estava sendo travada. Em 7º lugar está o tão famoso transatlântico Titanic, que vitimou pelo menos 1.514 pessoas. A tragédia marítima mais conhecida de nossos tempos foi o transatlântico Titanic. Foi um navio de passageiros que afundou no Oceano Atlântico Norte no ano de 1912, depois de colidir com um iceberg, ou seja, montanhas de gelo, durante sua viagem inaugural do Reino Unido para Nova York, Estados Unidos. O naufrágio do Titanic causou a morte de 1.514 pessoas no 3º desastre marítimo não militar mais mortal da história. A colisão ocorreu em 14 de abril de 1912, às 23h40, e durante as próximas 2h30, o navio gradualmente se encheu de água e afundou. Os passageiros e alguns membros da tripulação foram evacuados em botes salva-vidas, muitos dos quais foram lançados apenas parcialmente cheios. Pouco antes das 2h20 da madrugada, o Titanic afundou com mais de 1.000 pessoas ainda a bordo. Aqueles na água morreram em poucos minutos de hipotermia nas águas geladas do oceano. Os 710 sobreviventes, a bordo dos botes salva-vidas, foram resgatados algumas horas mais tarde. Em 6º lugar está Lejuola, vitimando cerca de 1.863 pessoas. Esta era uma embarcação do governo senegalense que virou na costa da Gâmbia em 26 de setembro de 2002, resultando nas mortes de pelo menos 1.863 pessoas. O afundamento da balsa Lejuola é considerado o 2º pior desastre marítimo não militar em número de vidas perdidas. A balsa estava acima de sua capacidade e durante uma tempestade afundou em apenas 5 minutos.
Dos cerca de 2.000 passageiros, apenas cerca de 64 sobreviveram, incluindo apenas uma mulher, Mariama Diouf, que estava grávida na época. Dos mais de 600 passageiros do sexo feminino a bordo, quinto lugar está o Mont Blanc, vitimando pelo menos 2.000 pessoas. Este cargueiro francês explodiu no porto de Halifax, na manhã de 6 de dezembro de 1917, enquanto carregava munição, matando 2.000 pessoas, na embarcação, no porto e ao redor da cidade de Halifax, no Canadá. A explosão foi causada por uma colisão com um navio norueguês. Em quarto lugar está o Lancastria, vitimando cerca de 4.000 pessoas. Esta embarcação, requisitada pelo governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial, foi fundada em 17 de junho de 1940, resultando na perda de mais de 4.000 vidas, possivelmente muito mais. Esta é considerada a pior perda de vidas no naufrágio de um único navio britânico. Este desastre levou mais vidas do que as perdas combinadas do Titanic e da Lusitana. Em terceiro lugar dessa lista está o Dona Paz, vitimando cerca de 4.375 pessoas. Esta balsa de passageiros afundou nas Filipinas após colidir com uma embarcação petrolífera em 20 de dezembro de 1987. Com um possível número de mortos de 4.375 pessoas, a colisão resultou no mais mortal desastre de navio da história durante tempos de paz. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, durante a noite de 20 de dezembro, a balsa colidiu com o petrolífero, que estava carregando 8.800 barris de gasolina. O impacto causou um incêndio que rapidamente se espalhou para o Dona Paz. Os coletes salva-vidas a bordo do Dona Paz ficaram trancados, forçando os passageiros a saltarem águas flamejantes infestadas de tubarões, a fim de tentar escapar. Em segundo lugar aparece o navio Goya, vitimando pelo menos 6.000 pessoas. Este navio de transporte alemão tinha 6.100 passageiros documentados a bordo, e possivelmente mais centenas não documentados, quando foi atingido em 16 de abril de 1945, por um submarino soviético no Mar Báltico durante a Segunda Guerra Mundial. O navio afundou em apenas 7 minutos, matando quase todos os passageiros e tripulantes a bordo, tanto dentro do navio como fora, por afogamento e hipotermia nas águas geladas. Este desastre é considerado o segundo pior da história marítima, com base no número de vítimas. O navio estava carregado de mulheres e crianças, apenas 2 filhos estavam entre os 183 passageiros que sobreviveram. Tornando o primeiro lugar da lista dos 10 piores acidentes marítimos da história está o Wilhelm Gustloff, vitimando cerca de 9.400 pessoas. Em janeiro de 1945, este navio alemão foi atingido por 3 torpedos no Mar Báltico enquanto participava da evacuação de civis, militares e oficiais nazistas que estavam cercados pelo Exército Vermelho na antiga Prússia Oriental. Depois de ser atingido no lado direito, o navio afundou em menos de 45 minutos. Estima-se que 9.400 pessoas foram mortas no desastre, tornando-se a maior perda de vidas conhecida da história marítima em um naufrágio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Mistérios do Planeta 96.